Ele acreditava que o poder e o dinheiro eram suficientes para controlar o mundo à sua volta. Ela sabia que ninguém veria seu sofrimento, nem seu valor, enquanto limpava o chão que ele pisava, sem imaginar que a vida os conectara de um modo que mudaria tudo. Entre olhares de desprezo e silêncios carregados, segredos antigos ameaçavam emergir, e o que parecia apenas mais um dia de trabalho poderia transformar para sempre suas vidas. O relógio de parede marcava 9 horas, quando Eduardo entrou no escritório, seus passos firmes ressoando sobre o mármore frio. Ele carregava no olhar a impaciência de quem controla riquezas, mas não consegue dominar a própria inquietação. As pilhas de relatórios sobre sua mesa eram insignificantes diante da culpa que o corroía silenciosamente. Entre contratos e reuniões, algo mais profundo o mantinha acordado nas madrugadas, uma sombra invisível que nem o dinheiro poderia dissipar. Enquanto isso, Clara empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor, respirando fundo para não ceder à fadiga que pesava sobre os ombros. Cada passo parecia menor diante da grandeza de quem julgava o mundo sem esforço. Quando Eduardo percebeu a presença dela, a tensão pairou no ar. O silêncio da sala ficou pesado como chumbo. Ele parou, observando-a com um olhar que tentava misturar autoridade e desdém, enquanto ela evitava encontrar os olhos dele. Um gesto brusco, um comentário mordaz, e o mundo de Clara se estreitou. A humilhação não vinha apenas da voz dele, mas da lembrança de que sua própria dignidade estava sendo ignorada. Mesmo assim, algo nela não se quebrava completamente. Havia uma força silenciosa, invisível, mas presente, que o observador poderia sentir. Ele perguntou com a voz carregada de irritação por que o chão não estava impecável, e ela respondeu quase sussurrando, explicando as manchas que insistiam em aparecer mesmo sob o esforço extremo. A sala inteira pareceu prender a respiração. Eduardo, acostumado a que tudo se curvasse ao seu comando, não imaginava que aquele olhar desviado carregava um mundo de resistência silenciosa. Clara continuou trabalhando, cada movimento calculado, cada gesto carregado de uma paciência endurecida pela vida. Para quem observava, era impossível não sentir o choque de realidades opostas. Um homem que detinha fortuna e uma mulher cujo único recurso era a resiliência. Algo no ar indicava que aquela história não terminaria naquele instante, que havia camadas invisíveis, histórias não contadas e consequências prestes a emergir. O narrador apenas observa, sabendo que acompanhar aqueles dois seria testemunhar não apenas o conflito, mas uma revelação que mudaria tudo de forma irreversível se algum dia a verdade viesse à tona. Nos dias seguintes, Eduardo começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Clara falava pouco, mas seus gestos carregavam uma precisão silenciosa. A forma como evitava contato visual, como escondia as mãos ásperas, denunciava um passado de privações. Uma tarde, quando ele a surpreendeu organizando papéis caídos, houve um instante em que o olhar deles se encontrou. Por um segundo, algo quase humano brilhou nos olhos dele, mas foi sufocado pelo orgulho e pela necessidade de manter distância. Ela respirou fundo, tentando ignorar o tremor que percorria seu corpo, lembrando-se de noites em que se segurava para não chorar, noites em que a humilhação se tornava companhia. Eduardo percebeu, de maneira confusa, que havia algo mais na presença dela. Algo que não cabia em sua lógica de riqueza e poder. Perguntas surgiam sem resposta, e cada comentário, cada silêncio, parecia carregado de significados que ele não podia decifrar. Clara deixou escapar uma frase quase inaudível sobre sacrifícios e escolhas impossíveis, mas ele estava atento apenas à própria irritação, incapaz de ouvir a confissão velada. A tensão aumentava, silenciosa, até que um erro menor em uma limpeza desencadeou uma explosão de palavras duras, ferindo mais do que qualquer gesto físico poderia. O coração de Clara apertou-se, e por um momento, tudo pareceu prestes a quebrar-se. Não apenas sua relação com ele, mas o frágil equilíbrio de sua própria vida. Eduardo, apesar de todo o poder, sentiu o peso do desconforto, uma consciência incômoda que não sabia nomear. O passado de Clara, sua história invisível, parecia tocar algo dentro dele que ele jamais admitiria.
E naquele ponto, nada estava completo, nada estava resolvido. Algo essencial permanecia escondido, uma verdade que, quando surgisse, mudaria irrevogavelmente o que eles pensavam sobre si mesmos e sobre o outro. O observador sente que a tensão ainda não atingiu o ápice, que a revelação está à espreita, pronta para transformar a realidade de ambos de forma irreversível. O dia em que a verdade finalmente se tornou impossível de ignorar começou como qualquer outro, mas carregava o peso de décadas de silêncio. Eduardo, concentrado em decisões financeiras, não percebeu o pequeno envelope deixado discretamente na mesa por Clara. Dentro, havia fotos antigas e documentos que revelavam algo impossível de negar. Clara era a mãe de Miguel, o filho que ele nunca soubera existir, fruto de um passado que ambos haviam tentado enterrar. O impacto foi instantâneo. Ele ergueu os olhos e encontrou a parada, silenciosa, cada respiração carregada de tensão e vergonha. Clara não disse nada, não precisava. O silêncio comunicava tudo: a dor, a injustiça, os anos roubados, a distância imposta por circunstâncias que nenhum dos dois controlara. Eduardo sentiu, pela primeira vez, a vulnerabilidade do poder. Riqueza alguma poderia apagar a culpa que emergia diante daquela revelação. As mãos dele tremeram, a garganta ficou seca, e ele percebeu que a vida que acreditava controlar não passava de uma ilusão. Clara recuou, tentando manter a compostura, mas a emoção transbordava em seu olhar. O mundo deles mudara em segundos, mas não havia redenção instantânea. Apenas um entendimento silencioso de que a vida jamais seria a mesma. A conexão, antes invisível, agora era impossível de ignorar. Miguel, ao longe, brincava sem saber que sua existência fora uma ponte silenciosa entre dois mundos. Eduardo sentiu um nó na garganta, a consciência da perda irreparável e a responsabilidade que não poderia evitar. Clara, ainda firme, sentiu um misto de alívio e medo, a confirmação de que a verdade finalmente emergira, mas sem garantias de mudança completa. O observador, sabendo de tudo, percebe que aquele encontro carregará consequências duradouras. O orgulho ferido, a culpa profunda, a necessidade de reconstrução e a dolorosa aceitação de que algumas feridas, mesmo reveladas, não cicatrizam por completo. As vidas se entrelaçaram de forma irrevogável, e cada respiração dali em diante carregaria a memória de um segredo que poderia ter permanecido escondido, mas que agora moldaria seus dias com intensidade e silêncio. Após a revelação, os dias no escritório assumiram uma tensão quase palpável. Eduardo tentava processar a existência de Miguel, a responsabilidade que nunca pedira e a intensidade do que perdera em anos sem sequer saber. Cada gesto de Clara parecia agora carregado de significado. Ela andava com mais cuidado, controlando a voz, os movimentos, como se o peso do segredo que não queria repetir fosse tão pesado quanto o que finalmente emergira. Miguel, inocente, ignorava o turbilhão à sua volta, correndo entre mesas e corredores, rindo sem perceber que seu pai desconhecido observava cada passo de longe, com misto de desejo e medo. Eduardo começou a reparar em pequenas coisas, a forma como Clara ajeitava o cabelo de Miguel, a paciência que ele mesmo não conhecia, a força que mantinha quando ninguém olhava. Cada detalhe parecia amplificar o contraste entre o que ele era e o que ela suportava diariamente. À noite, sozinho em seu apartamento luxuoso, Eduardo sentia o silêncio pesar mais do que qualquer reunião ou dívida. Recordava momentos do passado, pequenas lembranças apagadas que agora ganhavam sentido. A visita rápida que Clara havia feito ao hospital anos atrás, os bilhetes não enviados, os telefonemas não retornados. Um vazio profundo crescia, e com ele a certeza de que nada poderia reparar totalmente o tempo perdido. Clara, por sua vez, sentia o mesmo efeito, mas de forma inversa. Sua dignidade, embora recuperada parcialmente pelo reconhecimento implícito, continuava ferida. Ela não buscava vingança, apenas sobrevivência. Ainda assim, cada olhar de Eduardo era como uma lâmina afiada, lembrando-a do poder que ele ainda detinha e de sua própria vulnerabilidade. Miguel, alheio, era o ponto de conexão que mantinha os adultos próximos, mas não o suficiente, e a tensão se tornava insuportável em silêncio.
Eduardo tentava conversar, mas cada frase parecia insuficiente, pesada, carregada de culpa, enquanto Clara respondia com palavras medidas, precisas, evitando abrir feridas que não queria reabrir. O observador percebe que nesse limiar a vida deles mudou. O mundo invisível de Clara se misturava com o poder incontestável de Eduardo, criando uma nova realidade complexa, onde o amor, a culpa, o orgulho e a necessidade se entrelaçavam de forma irremediável. Eles não sabiam como seguir, mas cada gesto e cada silêncio revelavam uma luta interna que, mesmo sem palavras, dizia tudo. Seguir acompanhando este drama significa entender que a história deles ainda não terminou e que o caminho até a reconciliação ou a ruptura completa é tortuoso e cheio de surpresas que apenas a vida pode revelar. A relação entre Eduardo e Clara começou a mudar de forma sutil, carregada de tensão, cuidado e compreensão parcial. Ele passava mais tempo observando Miguel, procurando pistas sobre seu caráter, tentando conectar-se de maneira silenciosa com o filho que nunca conhecera. Cada sorriso de Miguel parecia um desafio: mostrar amor sem invadir, se aproximar sem sufocar, reconhecer sem esperar perdão. Clara se mantinha firme, mas a cada gesto percebido, a cada olhar estudado, sentia o conflito interno crescer. Ela queria que ele se envolvesse, mas não confiava totalmente. Sabia que o orgulho de Eduardo poderia se tornar barreira novamente. Em uma tarde particularmente silenciosa, Eduardo tentou iniciar uma conversa sobre o passado, mas suas palavras vacilaram. Ele falou sobre escolhas, sobre momentos que não entendera, sobre erros não corrigidos. Clara respondeu com neutralidade, mas em seus olhos brilhava uma tristeza profunda, aquela que só quem carrega anos de luta invisível reconhece. Miguel, ouvindo o tom das vozes, recuou, percebendo que o ambiente estava carregado e buscou refúgio nos braços da mãe. Eduardo, vendo isso, sentiu uma dor nova, intensa, que misturava arrependimento e desejo de consertar tudo, mas sem saber por onde começar. Entre silêncios longos e diálogos contidos, o observador percebe a construção lenta de confiança, ainda que frágil. Cada interação agora carregava múltiplos significados: reconhecimento, medo, esperança e receio de perda. Clara, por sua vez, começou a permitir pequenos gestos de proximidade, como deixar Eduardo ajudar Miguel a arrumar a mochila, ou responder a pergunta simples sobre o cotidiano do filho. Era uma conexão gradual, mas marcada por constante vigilância emocional. A tensão atingiu seu ápice quando Eduardo, em um momento de honestidade, deixou escapar uma confissão incompleta. Falou de arrependimentos, de uma culpa indefinida, sem mencionar a extensão do dano que causara. Clara percebeu, sentiu o peso da confissão, mas sabia que muito ainda estava oculto. O observador sente que, nesse instante, a história alcança um ponto de ruptura emocional. Eles estão conectados mais do que antes, mas a ferida não cicatrizou, apenas mudou de forma. O silêncio que se segue carrega mais verdade do que qualquer diálogo, e a expectativa de revelações futuras paira no ar como uma sombra inevitável. Cada gesto, cada olhar e cada palavra contida passa a ser carregada de significados ocultos, e a sensação de que a próxima descoberta pode alterar tudo torna a convivência delicada, intensa e dolorosa. A história continua, e seguir cada passo deles significa testemunhar a complexidade de relações humanas profundas, onde o amor, o orgulho e a culpa coexistem sem soluções fáceis, esperando apenas que a vida force um desfecho. O clima no escritório tornou-se ainda mais pesado, carregado de emoções não verbalizadas. Eduardo tentava, a cada gesto, reparar o tempo perdido com Miguel. Mas a distância emocional dos anos não desaparecia com dinheiro ou palavras. Cada tentativa de aproximação era medida, calculada, mas sempre atravessada pelo medo de machucar Clara novamente. Ela, por sua vez, permitia pequenos avanços, mas cada gesto de afeto era acompanhado de cautela. As lembranças do passado, noites sem resposta, telefonemas não atendidos, momentos de ausência dolorosa, continuavam pesando sobre ela, lembrando que confiar novamente não era simples. Miguel, alheio às complexidades adultas, sorria e corria,
tornando-se inadvertidamente o elo mais sincero entre eles. Eduardo começou a perceber que a riqueza não substituía a presença, e que sua vida antes confortável estava agora confrontada pela ausência de valores intangíveis. Cada olhar de Clara era carregado de silêncio e julgamento, lembrando-o de que tudo que ele havia perdido era irreversível. Mesmo assim, tentava conversar, abrir-se, mas as palavras saíam truncadas, carregadas de culpa e orgulho. Clara, silenciosa, deixava que ele falasse, mas não cedendo facilmente, observando os movimentos, os tons, cada expressão que denunciava sinceridade ou manipulação. Eduardo sentiu pela primeira vez a vulnerabilidade real, o peso do arrependimento que não se compra com dinheiro, nem se disfarça com status. Ele tentou tocar Miguel, mas a mão do filho se afastou automaticamente, sinalizando que o espaço emocional conquistado lentamente podia desaparecer a qualquer momento. A frustração cresceu, misturada com uma necessidade genuína de mudança. Clara, vendo-o assim, percebeu que o homem à sua frente não era o mesmo que a humilhara anos atrás, mas ainda restava desconfiança. O passado ainda não podia ser apagado. A tensão entre eles era constante. Cada conversa, cada gesto carregava implicações que só o tempo revelaria. O observador entende que, nesse ponto, a narrativa alcança uma densidade emocional extrema, onde o orgulho, a culpa, a proteção e o amor coexistem de forma complexa. Miguel, sem saber, simboliza o ponto de equilíbrio, a esperança e a pressão simultaneamente, mantendo a história em um limiar entre reconciliação e ruptura. Eduardo percebe que reconstruir a confiança exigirá mais do que desculpas ou gestos grandiosos. Exigirá paciência e presença genuína, algo que até então nunca experimentara. Clara, por sua vez, sente que mesmo diante de tentativas sinceras, ainda precisa manter barreiras, pois o passado pesa mais do que qualquer mudança no presente. A história, nesse ponto, demonstra que a reconstrução emocional é lenta, complexa e dolorosa, mas também inevitável, e o observador percebe que cada passo dado define se o laço recém-descoberto resistirá ou se quebrará, sob o peso de memórias e escolhas humanas. Pequenas vitórias, olhares sinceros e gestos de afeto se transformam em marcos de um caminho incerto, mas profundamente humano. Com o tempo, Eduardo passou a se envolver em detalhes do cotidiano de Miguel, observando sua rotina, descobrindo gostos, medos e preferências. Cada pequena interação com o filho era uma prova silenciosa de sua capacidade de mudar, mas a presença constante de Clara lembrava-o que confiança não se reconquista apenas com gestos superficiais. Ela permanecia firme, exigente, estabelecendo limites claros para proteger Miguel e a própria integridade. Eduardo, confrontado com a realidade da ausência imposta por sua própria negligência, começou a refletir sobre cada decisão do passado, sobre momentos que poderiam ter sido compartilhados e como o orgulho o havia mantido distante de uma vida que agora tentava desesperadamente recuperar. A tensão emocional crescia a cada tentativa de aproximação. Miguel, embora ainda inocente, demonstrava pequenos sinais de reconhecimento, permitindo a proximidade de Eduardo de maneira gradual. Mas os momentos de ternura eram sempre seguidos por um lembrete silencioso da ausência prolongada. Clara observava tudo, equilibrando esperança e cautela, consciente de que qualquer passo em falso poderia comprometer todo o progresso. Uma tarde, durante um passeio pelo parque, Eduardo tentou tocar a mão de Miguel. O filho hesitou, olhou para a mãe e finalmente permitiu. Esse gesto silencioso, porém carregado de significado, trouxe lágrimas aos olhos de Eduardo. Clara percebeu que algo havia mudado. Não era a redenção completa, mas era um sinal de que o laço entre pai e filho começava a emergir, apesar do passado. A observação desse vínculo crescente tornava Eduardo mais humano, mais vulnerável, e ele finalmente começou a compreender o valor da presença constante, do cuidado sem interesses, da paciência. Clara, mesmo sentindo uma ponta de alívio, sabia que a verdadeira prova viria quando decisões do passado voltassem a surgir e ameaçassem a delicada harmonia. O observador percebe que a história alcança um ponto de maturidade emocional.
A consciência de que o amor e o poder, embora coexistam, exigem equilíbrio, humildade e coragem para enfrentar feridas profundas. Eduardo, imerso nessa reconstrução, sente o peso do arrependimento e a responsabilidade de criar um vínculo real com Miguel. Clara, firme, mantém a vigilância emocional, garantindo que cada avanço seja genuíno. Miguel, ainda inocente, é o catalisador que torna possível o contato entre mundos distintos, mostrando que a presença e o afeto silencioso podem transformar até mesmo a mais profunda das ausências. A vida deles segue, tensa, mas marcada por pequenos passos que indicam possibilidade de reconexão. O desfecho dessa história não trouxe redenção completa, mas sim uma transformação silenciosa, dolorosa e humana. Eduardo, após meses de tentativas e erros, conseguiu estabelecer uma rotina com Miguel que incluía cuidado, presença e atenção, ainda que marcado pelo peso de anos ausentes. Cada sorriso do filho era um lembrete do que foi perdido, mas também de que era possível construir algo novo. Clara, embora ainda cautelosa, começou a aceitar a presença dele de maneira mais constante, percebendo que, apesar das feridas, havia genuína intenção de mudança. Eduardo aprendeu a lidar com a própria culpa, entendendo que riqueza não substitui tempo perdido, e que poder sem empatia apenas amplia a distância entre pessoas. Miguel, vivendo uma infância que agora incluía a figura do pai, tornava-se um elo humano e silencioso entre o passado e o presente, lembrando a todos da fragilidade e da força do vínculo familiar. A tensão não desapareceu. O orgulho, a dor e a memória do que fora perdido continuavam presentes, moldando cada interação. Clara percebeu que reconstruir confiança seria um processo contínuo, onde cada gesto e palavra carregaria peso, mas também oportunidade. Eduardo compreendeu que a responsabilidade de um pai vai muito além de reconhecimento financeiro, exigindo dedicação, paciência e compreensão genuína. O observador nota que a história não encerra com felicidade plena, mas com realismo emocional. Perdas irreparáveis coexistem com pequenos triunfos da reconexão, e a vida, embora marcada por dor e arrependimento, oferece chance de transformação humana. O vínculo recém-descoberto permanece frágil, mas resistente. Cada dia vivido com consciência emocional constrói uma base para que, mesmo sem redenção total, o amor e o cuidado se tornem forças capazes de suavizar as feridas do passado. Eduardo, Clara e Miguel seguem adiante, aprendendo que o silêncio, a paciência e a presença podem ser tão poderosos quanto gestos grandiosos, e que mesmo entre desigualdades, orgulho e erros, é possível encontrar espaço para a reconstrução. A história se encerra com a consciência de que a vida é feita de escolhas, de perdas e encontros inesperados, e que cada ato, por mais simples, pode alterar o curso do destino humano de forma profunda, silenciosa e definitiva. O observador entende que aquele trio jamais esquecerá os segredos revelados, mas cada um agora caminha com uma nova percepção da humanidade que os conecta, ainda que marcada por consequências irreversíveis.